Olá, galera do ON e galera do Putz Putz também. Eu sou a Sol Del Carlo, terapeuta holística e co-criadora aqui do Solarium, marca artesanal de aromaterapia orgânica e reconexão com a natureza. Você já ouviu falar de batidas binaurais, sons binaurais ou ondas binaurais? Pois então, são sons de diferentes frequências, conhecidos por alterar as nossas ondas cerebrais e, como consequência disso, alterar o nosso estado mental e emoções simplesmente por ouvir essas batidas binaurais. Coisa de louco, né? Mas como é que esse negócio funciona de verdade? Vou te explicar pra já, e no final desse vídeo eu vou te contar 3 segredinhos que ninguém fala sobre a forma ideal pra você ouvir as batidas binaurais e obter e sentir resultados comprovadamente mais eficazes do que simplesmente ir lá apertar o play e não saber o que tá fazendo. Vamos lá, o que são exatamente essas batidas e por que elas alteram as nossas frequências cerebrais? Quando os ouvidos direito e esquerdo escutam tons de frequências parecidas, então, por exemplo, 440 Hz em um ouvido e 444 Hz no outro, o cérebro interpreta isso como um único som. Ou seja, esses dois tons se alinham com as ondas cerebrais e produzem uma terceira batida própria, que é uma frequência diferente do que as de fato estão tocando. Então, por exemplo, nesse caso que eu citei, a diferença em Hertz entre a batida de 440 e a de 444 gera a batida binaural de 4 Hz. É isso que seu cérebro está processando e ouvindo, 4 Hz, que é a diferença entre as duas. E aí, quando você ouve essa batida binaural, a sua atividade cerebral corresponde à frequência daquela batida, então aos 4 Hz. E isso é chamado de efeito de acompanhamento de frequência. Então, quando você ouve certos sons binaurais, eles podem aumentar a força de algumas ondas do seu cérebro. E essas ondas podem ser medidas por um eletroencefalograma, por isso que a gente sabe tudo isso hoje. Então, por consequência, alterar as ondas cerebrais pode aumentar ou impedir diferentes funções cerebrais que controlam o pensamento e os sentimentos. Ou seja, você pode usar batidas binaurais para levar a sua mente a um determinado estado mental específico de sua escolha. Ah, mas como assim? Eu posso escolher? Pois é, existem 5 ondas cerebrais. Ai, meu Deus, peraí. Existem 5 ondas cerebrais com frequências e amplitudes diferentes e que produzem efeitos diferentes no nosso corpo. São elas: 1. A delta, que vai de 1 a 4 Hz. É o estado de frequência mais baixo e, portanto, mais profundo. Tá ligado justamente ao sono profundo, aquele que você nem sonha. Ligado à cura, reparação do corpo e das células. Alívio de dor, redução de cortisol e acesso à mente inconsciente. 2. Onda teta, de 4 a 8 Hz. Auxilia muito em estados meditativos, promove o relaxamento profundo e aí já começa a estimular os sonhos e, com isso, a criatividade. 3. Onda alfa, de 8 a 14 Hz. Quando a gente fala de estado alfa, seu cérebro está ao mesmo tempo bem relaxado, física e mentalmente, mas justamente por isso também consegue focar bem. Então, as ondas cerebrais alfa ajudam você a refletir, relaxar, se concentrar, reduzir o estresse e aumentar suas capacidades de aprendizagem. 4. Onda beta, de 14 a 30 Hz. Beta é uma onda cerebral de maior frequência, então sua mente já começa a ficar mais ativa, ajuda a te manter com a atenção bem focada, estimula o pensamento analítico, resolução de problemas e também estimula a energia e ação. Quando você está lá batendo um papão, ondas beta estão rolando. E 5ª e última onda é a onda gama, de 30 a 100 Hz. Uma frequência ainda mais alta do que as outras ondas. As ondas gama mostram muita atividade cerebral. Então elas ajudam no aprimoramento cognitivo, atenção aos detalhes e ajudam na recuperação de memória. Por isso que ela é incrível para estudos. Eu vou colocar na descrição um link com uma imagem que resume essas ondas para vocês, beleza? Agora, a hora mais esperada, dos 3 segredinhos que ninguém te conta, que as pessoas não sabem, de como ouvir as ondas binaurais para que elas sejam realmente efetivas. De acordo com uma meta-análise que reuniu 22 estudos científicos diferentes sobre esse tema. O primeiro segredo, que na real talvez você já tenha ouvido falar ou tenha assumido, percebido ao longo desse vídeo, é que as batidas binaurais só funcionam se você estiver de fone de ouvido. Por quê? Pelo simples motivo de como elas funcionam. Lembra que um dos ouvidos precisa ouvir um tom diferente do outro e é a diferença que gera uma onda binaural? Então a única forma de você atingir esses tons diferentes é com fone de ouvido. Não adianta colocar na caixinha de som, na TV, não adianta. Segundo, você precisa se expor às batidas binaurais, ou seja, ouvir elas, antes ou então antes e também durante a determinada tarefa que você quer atingir ou melhorar, como dormir ou estudar, por exemplo. Porque isso produz resultados superiores do que só ouvir durante a execução da tarefa. Então, antes ou antes e durante.
Basicamente requer um pouquinho de planejamento aí. Acordou pra tomar café, já vai colocando fonão, batidas binaurais antes de começar a trabalhar pra focar. Porque se for esperar começar a trabalhar pra apertar o play, não vai ser tão efetivo assim. Pelo menos não pro trabalho daquele dia. Pro do dia seguinte, talvez. Que é o que nos leva ao terceiro e último segredo. Quanto mais tempo você ficar exposto às ondas binaurais, melhor, porque o tempo contribui significativamente para a efetividade delas. Ou seja, períodos mais longos ouvindo as batidas são aconselháveis para você conseguir garantir a máxima eficácia delas. Fechou? Se vocês quiserem, a gente pode estudar de fazer um vídeo só com as batidas binaurais em si, para vocês ouvirem e escolherem conforme o estado de mente que vocês quiserem atingir. Gostou, meu povo? Então vai lá assistir o nosso vídeo sobre frequências curadoras solfédio, que eu tenho certeza que se você curtiu esse tema, você vai gostar também. Um beijo e até a próxima. Tchau!